Boa noite, caros alunos. Estamos na reta final do nosso curso de Cálculo 2. Só relembrando, o que nós vimos na primeira, segunda e terceira aula? Bom, basicamente nós vimos integrais. Na primeira aula foi definido o que era integral, foi dado algumas regras de integração de integrais indefinidas, aquelas que retornam às primitivas. Foi dado também um pouco de equações diferenciais, onde nós mostramos algumas das aplicações de integrais. Mas as regras foram básicas. Nós viemos com as regras um pouco mais complicadinhas na segunda aula. Lembre-se do seguinte, a maioria das funções são funções compostas, aquelas que você deriva por regra da cadeia e integra por substituição, a maioria delas. E tem também a por partes. Na terceira aula, nós fechamos o tema integrais, dando as integrais indefinidas, que são aquelas integrais que vão dar áreas debaixo de curvas e também áreas entre curvas. O que nós vamos ver hoje? Funções de várias variáveis. Até agora, vocês trabalharam com função de uma variável só, mas no mundo existem outros tipos de funções, às vezes até mais comuns. Então, vamos para o slide. Então, hoje a gente vai ver algumas funções que têm muitas situações práticas, principalmente na física. Essas funções, elas vão depender de duas ou de mais variáveis. Nós vamos ver de duas variáveis, de 3 e de 4. Nós vamos falar sobre elas. Um exemplo que eu coloquei aqui foi sobre a produção em uma fábrica. A produção em uma fábrica depende de, basicamente, duas variáveis. A primeira foi chamada de N, que é o número de homens hora. O segundo é o número de máquinas. Então, quanto maior N, maior K, maior a produção. A gente escreve uma maneira clara de se escrever essa função, é que ela é um f de função da variável N e da variável K. Até agora, vocês viram y igual a f de x. Aqui tem outro exemplo, volume de um cilindro. O volume de um cilindro depende do quê? Esse é o cilindro circular reto, base é circular. Então, vai depender, esse R está errado, né? O R sai do meio aqui da base e bate na extremidade, isso é o R, e a altura do cilindro. O volume é qual? πr ao quadrado h. Eu posso escrever na notação de função V de R e de H. A área de um retângulo. Aqui depende dos dois lados do retângulo. Lado A e lado B. Portanto, a área é A vezes B. Na notação de função é A de Azinho, vírgula, Bzinho. O próximo, volume do paralelepípedo. Ele depende do quê? Das três dimensões, ou dos três lados, né? Então, o volume é XYZ, em notação de função, V de X, V de Y, V de X, Y e Z. Um outro exemplo tem a ver com temperatura. O que quer dizer isso daqui? Bom, isso é um exemplo clássico em física, a questão da variação da temperatura pontualmente, vamos dizer assim. Quando você liga um ar-condicionado numa sala, a sala inteira não fica com a mesma temperatura na hora que você ligou o ar-condicionado. Depende, leva um tempo que a gente chama um tempo de termalização, ou seja, até ele conseguir ficar com a temperatura toda igual. Então, isso quer dizer que a cada ponto da sala, a temperatura vai ser ligeiramente
diferente. Até um certo ponto que vai ficar tudo igual. Então, voltemos para o slide. Aqui, ó, eu tenho a temperatura dependendo da posição x e da posição y. Então, em notação de função, eu escrevo que t depende de x e y. Com essa função aqui, eu posso achar a temperatura em qualquer ponto da chapa de metal. É só eu ter o valor de x e o valor de y. Então, aqui só um exemplo, eu coloquei x igual a 2 e y igual a 7. E joguei aqui na minha fórmula. Aqui dá 4 mais 49 vezes 0,01, que dá 0,53. Então, 0,53 graus centígrados na posição x igual a 2 e y igual a 7. Toda função pode ter o quê? Problema de domínio. Vocês já viram domínio de função de uma variável. Agora nós vamos ver o domínio de funções de duas variáveis. Bom, primeira coisa, domínio é o D, como era de uma variável. Só que lá, no domínio de uma variável, se escrevia uma coisa desse tipo aqui, ó. Domínio é igual x pertence aos reais, tal que alguma coisa deveria acontecer ou não, dependendo da função. Agora, como eu tenho duas variáveis, o meu R vira o que eu chamo de R2. Como é que você pode entender esse R2? É um conjunto dos números reais para x e um conjunto dos números reais para y. Se fossem três variáveis, x, y, z, seria R3. E assim por diante. Então, agora, eu coloco o parzinho x, y, ele tem que pertencer ao domínio da função, senão a função não tem valor ou não é definida. Tá? Nós vamos continuar trabalhando com reais. Nós não vamos aqui trabalhar com o conjunto dos números complexos. As regras para o domínio, são as mesmas regras do domínio de uma variável. Vocês se lembram? Primeira coisa, eu costumo dizer que isso aqui é o primeiro mandamento na matemática, que diz, nunca dividirás por zero. Ou seja, não existe divisão por zero. Então, esse é o primeiro problema que eu tenho que verificar. Para existir divisão por zero, o que a função tem que mostrar explicitamente é o traço de divisão. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos pensar de uma variável. Tá? Então, aqui eu tenho x mais 2 dividido por x menos 1. Se apareceu o traço de divisão e tiver variável aqui embaixo, vai ter problema com divisão por zero. Aqui, por exemplo, se o x for igual a 1, em cima dá 3, embaixo dá 0. Então, x não pode ser igual a 1. Nós vamos fazer a mesma coisa para duas variáveis. Volta para mim. Bom, a segunda, eu disse para vocês que nós vamos trabalhar com que conjunto mesmo? Conjunto dos números reais. O que não tem no conjunto dos números reais? Raiz par de número negativo. Raiz par de número negativo só no conjunto dos números complexos. Então, o que
quer dizer isso? Que o que tem dentro da raiz tem que ser sempre o quê? Maior ou igual a zero. Aqui eu coloquei raiz quadrada, mas pode ser qualquer raiz par, raiz quarta, desculpa, raiz sexta e assim por diante. Novamente, o que tem que aparecer explicitamente na função para você ter problema com essa raiz? Tem que aparecer ela. Então, por exemplo, na de uma variável, x menos 2, olha lá, explicitamente apareceu a raiz. E aí, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero, ou x maior ou igual a 2. Isso quer dizer que se o x for igual a 1, vai ficar 1 menos 2, raiz quadrada de menos 2, que não existe. Então, não pode ser 1. Pode ser 1, não pode ser menos 1, não pode ser 0. Tem que ser sempre x maior ou igual a 2. Repassando, então. Primeiro problema, divisão por zeros. Isso só vai acontecer se aparecer o sinal da divisão e se embaixo desse sinal da divisão tiver uma variável. E a raiz par. Para ter problema com raiz par, tem que aparecer a raiz par. Então, lá, primeiro exemplo. Eu estou te dando aqui uma função que é x² mais y². Tem divisão por zero? Não tem. Por que não tem? Porque não tem o traço de divisão, olha lá. Como é que vai ter divisão por zero? Tem problema com raiz par? Não, cadê a raiz par? Não está aí. Então, se não tem nem a divisão por zero, nem a raiz, o domínio é R². Lembre-se que são duas variáveis, portanto, o domínio é R2. Desculpa, eu falei R², mas R2 e não R como era antigamente. Aqui está o gráfico. Aqui eu tenho o eixo X, o eixo Y, qualquer parzinho. Lembra que é um parzinho, XY. Qualquer parzinho XY que você tiver aqui, pode colocar na função que você vai ter a função definida. Próximo, olha a raiz aqui, ó. Se tem raiz, pode ter problema com número negativo. Aonde? Dentro da raiz. Quem que está dentro? Y menos x². Isso não pode ser negativo, portanto, tem que ser positivo. Aqui. Passando o x² para cá, y tem que ser maior ou igual a x². Isso é uma inequação. O que a gente faz para fazer o gráfico? Primeiro faz o do y igual a x², que é essa parábola que está aqui. Vértice 0, 0, né? Certinho. Aí depois você tem que ver onde que o y é maior que x². Ele é maior dentro da parábola e ele é menor fora da parábola. Então, o seu domínio está nesta parábola, mas nesses valores que estão dentro dela. Opa, agora tem lá o sinal de divisão. Se é divisão, problema com divisão por zero. Então, embaixo não pode ser zero. Aí, x menos y diferente de zero. Trazendo o y para cá, eu fico x diferente de y ou y diferente de x. Também uma inequação, né, com diferente. O que eu tenho que fazer? Traçar a reta y igual a x. Ela está aqui, ó. Então,
Os pontos x, y que estão nesta reta aqui não podem ser colocados na função. O resto pode. Então, o que está aqui e o que está aqui, você pode colocar. O único problema é a retinha. Bom, agora o ln. O ln é uma função interessante, porque ela é a função inversa da exponencial. Se é ln, é exponencial na base e. Me diga uma coisa. Existe algum valor de x de forma que isso daqui seja zero? Existe algum valor de x de forma que essa função seja negativa? Não. Tá? Então, não tem nenhum valor de x que você coloque para e elevado a x dá zero. Mesmo x igual a zero, lembre-se que todo número elevado a zero é 1, não é zero. Tá? E negativo também não, porque para ser negativo, quem que deveria ser negativo? O e. Mas o e não é negativo. O e, ele vale 2,71 e um monte de número depois disso. Se não tem nada aqui, torne essa função zero ou torne essa função negativa, isso reporta aqui no ln, dizendo que o ln não existe ln de número negativo e não existe ln de zero. Então, esses são os problemas. Então, o que está aqui dentro não pode ser negativo, portanto, tem que ser positivo. Não pode ser zero, portanto, não pode ter aquele igual aqui, ó. Esse igual não pode ter. É só maior. Aqui. Quando eu faço essa inequação, menos x quadrado menos y quadrado, passando 4 para lá, fica menos 4. Opa, aqui é maior. Aí eu vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, tudo muda de sinal e o símbolo da inequação vira também. Então, lá, o x quadrado fica positivo, o y quadrado fica positivo, antes era maior, agora é menor, menos 4, vira 4. Bom, o que é isso daqui? Se fosse igual x ao quadrado mais y ao quadrado, igual a 4, 4 é 2 ao quadrado, isso é a equação da circunferência de raio 2. Vocês já estudaram isso também. Portanto, o gráfico aqui é a circunferência. Agora, resta saber se eu estou dentro ou se eu estou fora. Se fosse maior, eu estaria fora, mas é menor, então eu estou dentro. Veja que a circunferência, ela está tracejada. Por quê? Porque não pode ser igual. Se pudesse ser igual, então seria uma linha contínua. Então, agora vamos para uma atividade para vocês fazerem. Vou dar 5 minutinhos. Eu quero o domínio dessas 3 funções. A gente já volta.
E aí, pessoal, foi muito rápido a volta. Vamos fazer o nosso gabarito. Voltemos aos slides. Primeiro, LN. Qual que é o problema do LN mesmo? Não pode, dentro do LN, não pode ser zero e não pode ser negativo. O que eu tenho dentro do LN? Tem isso daqui. Então, maior que zero. Ali, ó, escrevendo menos x quadrado menos 9y ao quadrado maior que menos 9. Multiplicando tudo por menos 1 dá x quadrado mais 9y ao quadrado. Inverteu, o que era maior passou a ser menor, 9. E 9 é 3 ao cubo, não é isso? Mas isso não é uma circunferência. Por que não é uma circunferência? Porque aqui eu tenho 9, né? Então, se fosse 9, 9, né? 9 aqui, seria circunferência. E se fosse 1 e 1, seria circunferência. Aqui, no caso, não é. Então, eu tenho aqui que x ao quadrado mais 9 y ao quadrado menor que 9. Lembre sempre de escrever que é o parzinho que pertence ao R2. Próximo. Oh, esse aqui é fácil. Tem divisão por zero? Não. Tem raiz par? Não. E LN? Não é. Então, portanto, domínio é o R2. Próximo. Aqui, ó. O que é isso aqui? Pode ter divisão por zero. Quem que não pode ser zero? O x mais 3y. Isso tem que ser diferente de zero. Então, 3y tem que ser diferente de menos x. Y tem que ser diferente de menos x sobre 3. Para fazer o gráfico, eu tenho que chegar na expressão do jeito que está aqui. Vai dar uma reta decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. E bate no y exatamente no zero. Ou então você pode escrever exatamente como está aqui. Tanto faz. Tá bom, vamos falar de gráfico agora. Gráfico, vou continuar com 2 variáveis, mais para frente eu vou falar de 3. Opa, agora o gráfico é em R3. E aqui a gente escreve o seguinte: z é igual a função de x e y. Antes eu escrevia que y era função de x, né? Agora eu escrevo que z é função de x e y. Então, eu vou ter o quê? Uma superfície no espaço tridimensional. Aqui está um esboço. O que está no eixo XY, que é aqui embaixo, ó, isso aqui é o domínio. E essa aqui é a superfície da função. Cada ponto aqui, ele leva a um ponto aqui. Tá certo? Bom, vamos ver uns gráficos. Olha só, isso aqui envolve exponencial na base E, envolve exponencial na base E, esse envolve exponencial na base E, esse aqui é uma polinomial, é a célula, né, que eles falam desse gráfico. Esse envolve um LN. Isso aqui também é polinomial. Essa aqui também é polinomial. E essa aqui é um seno. Preste atenção nesses gráficos. Imagine você fazendo um gráfico desse à mão. A verdade é que não se faz. Gráfico de função de 2 variáveis não dá para fazer à mão. Tem que fazer o quê? No computador. Tá? Aí você tem que ter um programa, matemática, o MATLAB é ótimo, aí faz. Mas, ao invés disso, a gente pode trabalhar com o que a gente chama de curva de nível.
Então, o que é uma curva de nível? Olha só, esse chapéu aqui. Imagina você cortando esse chapéu em várias posições aqui. Tá? Depois que você cortou, o que você faz? Você fecha ele. Tem um copo de criança, não sei se vocês se lembram disso, ou se é do tempo de vocês. Um copinho que via desse tamanhozinho assim, desculpa. Tinha uma tampinha, aí você tirava a tampinha, puxava, ele subia. Aí, você não quer mais, você fechava ele. Se você pegasse esse copinho e olhasse para ele nessa direção, você ia ver que é cheio de círculos concêntricos. Ou seja, essa é a curva de nível. E o copo aberto seria o gráfico da função. Voltemos aos slides. Então, olha lá, ó, cortou e aqui deu, olha lá, todas essas elipses devido ao corte que você fez nesse chapéu aqui. Não é um chapéu, só estou dizendo que parece um chapéu. Tá? Essas são curvas de nível. Isso você pode fazer. Agora, o chapéu você só faz com um programa gráfico. Então, vamos fazer o seguinte, definir o que é uma curva de nível. A curva de nível, você vai pegar o seu Z. Ah, mas quem que é Z? Z é a minha função. Tá? E vai igualar ela a um número. Esse K é uma constante real. Tá? Então, vai igualar. Então, vai ter a função igualada ao K. E aí, você consegue fazer o gráfico. Porque aí vai ficar uma função de uma variável só. Tá? Então, olha lá, ó. Você vai ter o valor de K, você pode ter um valor de K só, ou pode querer com vários valores de K. Aqui é um exemplo do quê? Da função temperatura. Lembra que eu falei que ela depende ponto a ponto, ainda mais aqui é o mapa, né? Então, cada uma dessas curvas aqui são chamadas curvas de nível. E essas curvas são isotérmicas. O que é isotérmicas? Iso é mesmo, né? Mesma temperatura. Então, se você andar nessas isotérmicas, você está sempre com a mesma temperatura. Agora, mudando de uma isotérmica a outra, aí há diferença de temperatura. Existe curva de nível também em montanhas, né? É bom você vai fazer uma escalada, alguma coisa, e aí saber as curvas de nível, porque se você contornar as curvas de nível, você está na mesma altura, né? Aqui um outro exemplo. Eu tenho uma função de x e y que é 4x² mais y². Isso aqui parece muito aquele copinho que eu falei para vocês, só que o copinho não tem isso daqui, né? Então, olha lá, esse é chamado de paraboloide elíptico. E o gráfico está aqui. Aqui estou mostrando, olha lá, ó, os cortes que foram feitos. Para cá, igual a 0,25, 0,5, até 4. Ou seja, o K está variando de 0,25, 0,25, 0,25. E vai até o 4. Colocando isso, eu tenho as minhas elipses com centro 0, 0 e só estão mudando o tamanho delas com relação ao K. Então, por exemplo, o primeiro foi feito assim, 4x² mais y² igual a 0,25. Aí eu posso isolar o y e consigo fazer o gráfico, né? Ou então lembrar que figura que é essa daqui. A outra, 4x² mais y² igual a 0,5. Aí faz o gráfico dessa figura. E assim, juntando tudo, dá o primeiro. Aqui algumas curvas de nível. Olha só, essa
é um gráfico de função de duas variáveis, este também e este também, tá? As curvas de nível tá aqui, ó. Para quem gosta de física, isso aqui lembra muito potencial elétrico, viu? Eles têm, se forem duas cargas positivas, teria uma coisa parecida com essa. Eu quero agora uma correspondência entre as equações e as curvas de nível. Por exemplo, essa daqui. Vou começar com essa, tá? Para fazer a curva de nível, eu tenho que pegar o f de xy e igualar uma constante. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1k. K pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 e assim por diante. Essa aqui é a mesma coisa. X quadrado, daqui não consigo ver, mas eu acho que é 4 aqui. Mais y ao quadrado sobre 9, também é igual a k. Bom, se o k aqui for igual a 4, eu tenho uma circunferência de raio 2. Se for igual a 9, eu tenho uma circunferência de raio 3. E assim por diante. Portanto, essa aqui é do A. Aqui já não é circunferência mais. Isso daqui é elipse, né? Então, esse daqui é este gráfico. É bom vocês darem uma olhada, se vocês não se lembram, a equação da circunferência, a equação da elipse e assim por diante. Tudo aquilo que vocês já viram lá provavelmente até em cálculo 1, né? Agora é com vocês. Eu quero, então, as curvas de nível dessa função, 6 menos 3x menos 2y, e para essa função. Eu estou te dando o valor aqui, ó, os valores de k, menos 6, 0, 6 e 12, e aqui 0, 1, 2 e 3. A gente já volta.
Conseguiram? Vamos novamente nos gabaritos. Vamos para os slides, então. Primeiro, olha lá, o x está elevado a 1, o y está elevado a 1, então é fácil. Você vai pegar 6 menos 3x menos 2y igualar a uma constante, tá? É a primeira coisa que vocês vão fazer. Então, tá aqui. Vai ficar menos 3x menos 2y igual a menos 6, não é isso? Desculpa, esqueci do k. Multiplicando tudo por menos 1 dá 3x mais 2y igual a 6 menos k. Agora você vai isolar o y. Por quê? Porque para você fazer o gráfico, né? Então, quando você isola o y, o que acontece? Tá aqui, ó. Era 6 menos k, né? Passou o 3x para o outro lado e dividiu por 2. Aqui. 6 é constante, k é constante, 2 é constante. Isso é reta. X está elevado a 1. Né? Então, agora é só colocar o valor de k ali naquela expressão. Se eu colocar o menos 6, fica 6 menos 6, dá 12, menos 3x sobre 2. Se eu coloco o 0, aí vai ficar 6 menos 3x sobre 2. Se eu colocar o 6, vai ficar 6 menos 6, que dá 0. E aí dá menos 3x sobre 2. E o último é o 12. Se eu colocar 12 aqui, vai ficar 6 menos 12, que dá menos 6 mais 3x sobre 2. Todas essas 4 retas têm o mesmo coeficiente angular, que é o 3 meios, não é isso? Aqui é menos. Menos 3 meios, tá certo? Todas as retas são decrescentes. Vocês lembram disso? Decrescente. Agora, o que vai mudar de uma reta para outra? Esse número que fica sozinho aqui, ele é chamado de coeficiente linear, não é isso? É onde a reta corta o eixo dos y. Então, aqui, ó, no primeiro, 12 dividido por 2 é 6. Então, o primeiro k menos 6, isso aqui vai cortar aqui em cima no 6. Essa aqui vai cortar no 0. Aqui, ó, está cortando, ó, o eixo y está sendo cortado no 0. Aqui vai ser cortado no 3 e aqui no menos 3. Ou seja, todas retas, mesma inclinação, pode ver que todas elas são paralelas. O que muda é onde ela vai cortar o eixo dos y. Aqui, colocando a raiz igual ao k, o que acontece? Para tirar essa raiz, eu elevo aqui ao quadrado e elevo aqui ao quadrado. Então, vai ficar x quadrado, 9, menos x quadrado, menos y ao quadrado, igual a k ao quadrado. Aí, menos x quadrado, menos y ao quadrado, igual a k ao quadrado, menos 9. Multiplica tudo por menos 1. O que eu vou ter? Aqui, ó. X quadrado mais y ao quadrado igual a 9 menos k ao quadrado. X quadrado mais y ao quadrado igual a uma constante. Isso é uma circunferência onde o raio é a raiz de 9 menos k ao quadrado. Então, jogando 0, o raio da circunferência é 3.
colocando 1, o raio da circunferência é raiz de 8, colocando o 2, o raio da circunferência é raiz de 7, e colocando, não, desculpa, 7 não, 5. 5, professora faz conta direito, e aqui, raio 0. Aqui, ó, tá aqui, ó, raio 0, e depois vai aumentando a partir do meu K. Todas circunferências com o mesmo centro. Bom, isso foi funções de 2 variáveis, mas as funções de 3 variáveis daqui a pouco eu vou falar e também aproveito e falo de 4 variáveis. Agora, o que eu quero é derivada. Vamos lembrar o seguinte, como é que era a derivada de uma função de uma variável? Lá tem o coeficiente angular da reta tangente, é a taxa instantânea de variação de uma quantidade, e eu sempre colocava como D. Agora vai mudar. Antes se chamava derivada, agora se chama derivada parcial. Voltemos aos slides. Por que vai ser parcial? Porque ela vai depender de mais de uma variável. Então, antes eu escrevia, por exemplo, dy dx ou f', tanto faz. Era a mesma coisa. Ou y', se você quiser também. Isso é notação de derivada para uma função de uma variável só. Agora não. E aí vem a seguinte coisa. É taxa de variação? Continua sendo taxa de variação. Só que a minha função vai ser uma taxa de variação com x e uma taxa de variação com y. Então, eu vou ter que trabalhar com as duas. Por isso é chamado de parcial. Nós já vamos ver a derivada total. Então, uma função de várias variáveis, eu tenho 2 variáveis. Então, eu tenho 2 derivadas parciais de primeira ordem. Eu tenho 3 variáveis. Eu tenho 3 derivadas parciais de primeira ordem. E aí vai. Como é que eu escrevo isso? Olha só. Esse símbolo aqui não é D. Isso se chama del. Tá? Então, quando eu falo em parcial, vem esse símbolo. Ok? Então, olha lá, del f, f depende de x e de y, del x. Eu também posso escrever o f com índice x, dizendo que a derivada parcial é em relação a x. E a definição está aqui, ó. Vocês lembram dessa definição? O que não tinha na definição anterior? Y e y. Agora apareceu o y. Então, essa daqui é em relação a x. Olha aqui, ó. Quando eu fizer a derivada em relação a x, o y vai ser constante. Ou seja, nós vamos trabalhar como se o y fosse um número. Com isso, quando eu for fazer a derivada em função de x. Agora, em relação a y, aqui o del f, del y, ou f índice y, está aqui a definição da derivada parcial. Quando eu for fazer essa derivada, quem que vai ser constante? O x. O y, então, é variável e o x é constante. Eu estou colocando essa definição, tanto para derivada parcial em x como em y, só para vocês lembrarem da definição de derivada total, lá quando ela funciona de uma variável. Mas lembra, lá você não usava essa fórmula. Aqui também eu não vou usar essa fórmula. É uma definição. Lá em derivada de função de uma variável,
eu trabalhava com retas tangentes. Aqui também eu vou trabalhar com retas tangentes. Aqui eu tenho uma reta tangente aqui e tenho uma reta tangente aqui. As duas, é lógico, se encontram num ponto, porque é derivada em relação a um ponto. Só que lá, a reta tangente, ela tangenciava um ponto na função. Aqui não. Aqui eu preciso de uma superfície C1 e uma superfície C2, que seria a superfície que corta, na verdade, ela corta essa superfície maior que meu gráfico, ou num x constante, ou num y constante. E aí eu tenho as minhas retas e ambas me dão o coeficiente angular, como a tangente de alfa, que está aqui, ó, ela vai ser a derivada em relação a x, e a tangente de beta, que vai ser em relação a y. E quase igualzinho, quase. O conceito é o mesmo, não muda. Só porque agora eu estou com duas variáveis. Então, olha lá, ela também tem a interpretação física e a interpretação geométrica. A geométrica tem a ver com coeficiente angular. E a física tem a ver o quê? Taxa instantânea de variação. Pode ser em relação a x ou pode ser em relação a y. Quando você fala em relação a x, eu estou falando nessa formulinha aqui, e na y nessa fórmula, que é a mesma. Mas é lógico, é o mesmo conceito, só tem duas interpretações: geométrica como coeficiente angular e física como taxa. Como é que eu vou calcular? Olha só, presta atenção aqui. Quando eu for calcular a derivada em função de x, eu vou olhar para a função e vou encarar y como se fosse um número. Ele vai ser uma constante. Então, ó, se y estiver sozinho, derivada é igual a zero. É isso? Se y estiver multiplicando x, aí a derivada é y. Por quê? Porque a derivada de x em função de x é 1. Então, essas regras aqui são as mesmas de constante. E com relação a y, quem que vai ser constante vai ser o x. Então, se o x está lá, x quadrado, qual que é a derivada em função de y? É zero. X ao cubo y. Qual que é a derivada em relação a y? É x ao cubo. Porque a derivada de y é 1 e x ao cubo trabalha como constante. As regras não mudam, vão ser as mesmas, inclusive a regra da cadeia e assim por diante. Então, vamos lá. Aqui, ó, olha só o que eu vou fazer. Primeiro, eu vou derivar em função de x. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou marcar, ó, isso aqui é variável. Isto aqui é variável. Não tem mais. Só essa. Se x é variável, o resto tudo é constante. Então, vamos derivar. O 2 continua aqui. Qual que é a derivada de x à quarta? Caiu o 4, tirou 1 do expoente, 4x ao cubo. Repete o y ao cubo, como eu repeti o 2. Então, repete o y ao cubo. Menos. Qual que é a derivada de x? É 1. Repete o y ao quadrado. Tem x aqui? Não. Então, derivada é 0. Tem x aqui? Não. Então, a derivada é 0. Só rearrumando, né? 8x ao cubo, y ao cubo, menos y ao quadrado.
Agora, vamos mudar. Agora em função de y. Vou vir aqui e vou marcar, ó, esta é minha variável, esta é minha variável e esta é minha variável. O resto é constante. Bom, então 2x à quarta é constante. Caiu 3, tirou 1 do 3, dá 3y ao quadrado. Próximo, o x é constante, repete. Derivada de y ao quadrado, 2y. Derivada de 3y é 3. Tem y aqui? Não. Então, a derivada é 0. Então, rearrumando, dá 6x quadrado y ao quadrado, menos 2xy mais 3. Entenderam? Então, vamos ao próximo. Se fosse de uma variável só aqui, qual é a regra que você utilizaria para derivar isso daqui? Regra da cadeia. É certo que para nós, regra da cadeia, você vai ver daqui a pouquinho, é outra coisa, né? Mas eu estou fazendo uma similaridade com relação a de uma variável. Como é que é mesmo isso aqui? É derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Ou o contrário, derivada da de dentro vezes a derivada da de fora. Vamos começar com x. Então, essa vai ser minha variável. Aqui no y² não tem x. Então, é simplesmente uma constante. Então, olha lá. Desceu 5. Repetiu tudo. E 5 menos 1. Essa aqui que é? Derivada da de fora. Agora, derivada da de dentro. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E de y ao quadrado? É 0. Então, rearrumando, eu tenho 15x quadrado, x ao cubo menos y ao quadrado sobre 4. Agora, nós vamos para y. Então, a minha variável é essa. O início é igualzinho, derivada da de fora. Caiu 5, repetiu 5 menos 1, dando 4. Derivada da de dentro. Derivada de x ao cubo é 0. Derivada de menos y ao quadrado é menos 2y. Então, rearrumando, dá menos 10y, x ao cubo menos y ao quadrado sobre 4. Então, esse foi um pouquinho mais complicado por causa da regra da cadeia. Agora, vamos para uma seno. Essa seno também é função composta, hein? Portanto, derivada da de fora vezes a derivada de dentro. Vamos começar com x como variável. O 2 continua. Como o x está dentro do seno, você precisa derivar o seno. Derivada de seno é cosseno. Cosseno do quê? De x, y. E agora você precisa multiplicar pela derivada da de dentro, que é y. Então, rearrumando, dá isso. 2y cosseno de xy. Agora, quem que é minha variável? É o y. Vai ser a mesma coisa. Olha lá, o 2 continua. Derivada da de fora é cosseno. Só que agora a derivada da de dentro é x. Isso dá 2x cosseno de xy. Agora, continuando, vamos a ln, exponencial e seno. Isso aqui é uma função normal, né? Essa aqui é composta. Essa aqui também é composta, hein? Então, vamos primeiro com relação a x. Aqui tem x, aqui tem x e aqui tem x. Então, derivada em relação a x do ln é 1 sobre
x, mais 4, derivada de e elevado a xy. A derivada de fora é a própria exponencial, e elevado a xy. E a derivada de dentro? Derivada de dentro é derivada de xy, que é y. O y repete. Derivada de seno é cosseno de 3x. Essa é a derivada da de fora. A derivada da de dentro é a derivada de 3x, que é 3. Rearrumando, eu tenho 1 sobre x, mais 4y é xy, menos 3y, cosseno de 3x. Agora, em relação a y, aqui eu não tenho y, né? Aqui eu tenho e aqui eu tenho. Então, olha lá, derivada do ln é 0, porque é uma constante. A e de xy é a regra da cadeia, o 4 continua, derivada da de fora é o e de xy, agora mudou a derivada da de dentro, que quem é constante é o x. Portanto, a derivada da x. E aqui, derivada de y é 1. O seno não vai derivar, por quê? Porque no seno não tem o y. Então, fica seno de 3x. Então, 4 é xy, x menos 3, seno de 3x. Agora é com vocês. Olha só. A capacidade vital dos pulmões é o maior volume de ar que pode ser exalado após uma inalação de ar. Para o indivíduo do sexo masculino de X anos de idade e Y centímetros de altura, V pode ser aproximado por essa fórmula aqui. Então, o X é a idade, o Y é a altura. Eu quero saber a variação do volume de ar com a idade e depois com relação à altura. Eu volto daqui a pouco. But if by chance you're here alone,
Vamos corrigir o exercício? Voltemos para o slide. O V é 27,63y menos 0,112xy. Derivando em função de x. Aonde tem x? Aqui. Então, a derivada de 27,63y é 0. A de menos 0,112xy é menos 0,112. A derivada de x é 1 e o y fica multiplicado. Então, aqui, ó, menos 0,112y. Respondam para mim, isso é uma taxa negativa. O que quer dizer essa taxa negativa? Vamos para y agora. Aqui tem y e aqui tem y. Então, a derivada de 27,63, derivada de y é 1. Menos 0,112x, derivada de y é 1, mas o x continua. Então, aqui é 27,63 menos 0,112x. Fácil, né? Agora, nós vamos falar em diferencial total. Quando eu tenho uma função que depende só de x, a derivada é uma diferencial total. Tanto que eu coloco o quê? O d, né? df dx, que é igual a f'. Tá certo? Aqui não. Aqui, como eu tenho duas variáveis, então eu tenho outra definição de diferencial total. Que vai ser o quê? Ela depende da total em x e da total em y. Só que multiplicada a total de x, eu tenho a derivada parcial em x. E multiplicada a dy, eu tenho a diferencial em y. Gente, isso aqui é importante. Quando eu vou falar de erro, daqui a pouco nós já vamos falar sobre isso. Erro seria uma variação, né? Eu estou medindo duas variáveis. Pode ser, no caso do volume de um cilindro, que eu meço o x é raio e o y é altura. Então, eu cometo erro no raio, cometo erro na altura. Como isso vai influenciar no volume, ou seja, o erro no volume. Então, ó, gravem isso daqui. Vamos calcular, então, a diferencial das duas funções, A e daqui a pouco a B. Então, o que eu tenho que calcular primeiro? Del F, del X, e depois del F, del Y. E aí jogar na fórmula. O que é a fórmula mesmo? Está aqui, ó, dz, del Z, del X, dx, o dx continua e o dy continua. Eu só vou substituir isto e isto. Então, isso é um polinômio. Ok, em x, hein? Quanto que dá? Caiu 3, ficou 2. 9x quadrado, y quadrado. Aqui, em x, derivada de x é 1, ficou menos 2y ao cubo. E aqui, é y, aqui, 0. Agora em y, aqui, ó, repete 3x ao cubo, desce o 2 e tira 1. 6x ao cubo, y. E y, caiu 3 e tirou 1. Menos 6xy ao quadrado. Derivada de y é 1, sobrou só o x. E aqui, derivada de menos 1 é 0. Agora é só substituir, não tem que fazer nada. Você vai pegar isso aqui, ó. 9x quadrado, y ao quadrado, aqui ele, ó. Só que lembre de colocar entre parênteses, né?
Porque senão vai ficar parecendo que o y só está multiplicando o dx, enquanto que o resto não. Então, coloca em parênteses. E depois você vai pegar esse daqui e vai colocar no lugar, novamente entre parênteses, senão parece que só o x está multiplicando o dy, isso não é verdade. Não é necessário fazer mais nada. O que poderia acontecer, que nós vamos ver daqui a pouco, é eu pedir um dz num ponto 0,1, por exemplo, né? Onde x é 0, y é 1. Aí é jogar aqui, tá? Mas fora isso não tem que calcular mais nada. Olha lá, é outro polinômio, né? Função polinomial. Vamos calcular x primeiro. Derivada de x quadrado é 2x. Derivada de 3x quadrado y é 6xy. E aqui é 0, porque ele está sozinho. Não está aqui. Agora vamos em relação a y. Isso aqui ele está sozinho, né? Então é 0. Derivada de y é 1, então fica 3x quadrado. Derivada de y ao quadrado é 2y. 3x quadrado menos 2y. Novamente, é só colocar na fórmula. Olha lá, ó. Novamente, entre parênteses, 2x mais 6xy, multiplicando o dx. E o 3x quadrado menos 2y, multiplicando o dy. Não precisa fazer mais nenhuma conta. Ao exemplo que eu falei da relação de erro, né? Um cone circular reto possui raio da base medindo 10 centímetros e altura medindo 25. Com erro nessas medidas de, no máximo, 0,1. Determine o erro máximo cometido no volume, no cálculo do volume. Aí nós temos o seguinte, o V do cone é essa fórmula. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho que o raio da base é igual a 10. A altura é igual a 25. O erro máximo é de 0,1, tanto em R quanto em H. Então, o que é o erro? O erro é o DR, é 0,1, e o DH também é 0,1. E eu quero o DV. O erro no volume devido ao erro no raio, o erro na altura. Tá aqui, ó. Que fórmula é essa? É a fórmula que nós vimos no slide anterior. Só que Z agora é V. Aqui o F é V. O F é V. O X é raio. Aqui é raio. E o Y é altura. Mas a fórmula é a mesma. Primeiro eu tenho que calcular del V, del X, ou del R, né? Del R, del V, del H. Cálculo é isso daí. Então vamos começar com del V, del R. Aqui o R está ao quadrado. Derivada de R ao quadrado é 2R. Então, olha lá, vai ficar 2 terços de πRH. Isso aqui é o del F ou V del R. Agora, vamos ao del V del H. Bom, derivada de H é 1, né? Então, fica 1 terço de πr ao quadrado. Aí. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou ter que substituir quem que é R, quem que é H, quem que é o DR
Aqui o R e aqui o DH. Lembra que o R é 10 e o H é 25. DR é 0,1, DH é 0,1. Então, olha lá, vai ficar 2π sobre 3R vezes H vezes o DR, que é 0,1. Aqui vai ficar π sobre 3, 10 ao quadrado vezes 0,1. Fazendo todas essas contas, eu tenho de erro 20π. Você pode colocar o π 3,14, aquela coisa, tá? Ou deixar simplesmente 20π. Então, esse foi um exercício aplicado, né? Agora, vocês vão fazer outro. Estou dando uma função aqui, x ao quadrado mais 3xy menos y ao quadrado. Eu quero o valor de dz sendo x igual a 2, y igual a 3. Sabendo que o x varia de 2 a 2,05 e o y varia de 3 a 2,96. Bom, então eu tenho lá, ó, a variação, falou em variação, falou em delta. Falou em delta é x final menos x inicial, ou y final menos y inicial. Então, aqui vai ser o quê? 2,05 menos 2. E aqui vai ser 3 menos... Ó, desculpa. 2,96 menos 3. Então, agora é com vocês. Daqui a pouco a gente volta. Like a movie, it was just like a song. My God, this reminds me when we were young. Just go tech. Turn your magic on with me, she'd say. Everything you want to dream away. We are legends every day. That's what she told me. Turn your magic on to me, she'd say. Everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. I feel my heart beating. You make me feel like I'm alive again. Alive again.
take a walk, not in this way. I'm a dreamer, die by light of day. Gonna hold up half the sky and say, only I own it. I feel my heart beating. I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating. 'Cause you make me feel alive again. E aí, vamos então corrigir? Vamos para os slides. Z é x² mais 3xy menos y², né? Primeiro vai derivar em função de x, 2x, 3y, 0. Agora vai derivar em função de y, isso aqui é 0, 3x, menos 2y. Jogar na fórmula do dz lá, dz é a derivada em relação a x vezes dx, depois a derivada em relação a y vezes dy. Eu pedi o xy, o x igual a 2 e o y igual a 3. O dx é o delta x, 0,5. O dy é o delta y, é o menos 0,04. Agora é jogar aqui, ó, valor de x, que é 2, valor de y, que é 3, valor de x, que é 2, valor de y, que é 3. Colocar o valor de dx e dy, e aí fazer a conta, vai dar 6,5 de erro em z, devido ao erro em x e y. Bom, da mesma forma de função de uma variável, nós também temos derivadas de ordem superior. As mais importantes, no caso das parciais, são as derivadas de ordem de segunda ordem. Na verdade, não é só das parciais, porque se vocês lembrarem, na função de uma variável, a derivada de segunda ordem, por exemplo, era a aceleração, não é isso? Então, aqui também nós temos essa importante aplicação de derivada segunda. Vamos para o quadro. Como é que eu escrevo? Ah, lá eu escrevi assim, ó, D2F dx2, não é isso? Ou F, duas linhas. Aqui não tem esse negócio de linha, né? Aqui tem que escrever o del NF ou del XN. O que pode acontecer é o seguinte: eu posso escrever, se você vai fazer uma derivada de segunda ordem em relação a x, você tem que escrever assim, ó. Eu vou derivar primeiro em x, depois eu vou derivar novamente em x. Isso aqui é igual a del 2f del x2. Ah, é y, f, y, e assim por diante. Aqui, então, provavelmente ficou muito pequeno para vocês verem, é o seguinte, são as derivadas de ordem superior. Tá? O número de derivada parcial é 2 elevado a n, onde n é a ordem das derivadas. O que quer dizer isso? Ah, de primeira ordem, n igual a 1, primeira ordem, n igual a 1. Então, eu tenho duas. A n igual a 2, derivada de segunda ordem, 2 elevado ao quadrado dá 4. E isso vai aumentando muito, exponencialmente mesmo, né? 2 elevado a n é uma função exponencial. E outra, aqui, ó, é del z, del x, del z, del y.
Quando chega de segunda ordem, eu posso fazer derivar duas vezes em função de x. Eu posso derivar duas vezes em função de y. Ou eu posso derivar primeiro em x e depois em y. Ou seja, posso misturar tudo se eu quiser, tá bom? Então aqui, derivei em y primeiro e depois derivei em x. Derivei em x primeiro, depois derivei em y. Você pode escrever desta forma ou simplesmente desta forma. O interessante de derivar em x, depois em y, ou derivar em y, depois em x, é que as derivadas são iguais. Então, tanto faz começar com x e depois com y, ou começar com y e depois em x. Bom, aqui está mostrando o seguinte, vocês vão trabalhar com o que chama-se função harmônica, né? Para ser harmônica, isso aqui tem que acontecer, ó. Derivada segunda, aqui, ó, derivar duas vezes em x, derivar duas vezes em y. Vocês vão ver a equação de Laplace e vão trabalhar exatamente com isso. Isso aqui é chamado de... esqueci o nome, já vou lembrar. E aí falo para vocês. É o NAPA. Prove que a função, então, que foi dada aqui é harmônica. Ou seja, derivando duas vezes em x e derivando em duas vezes em y e somando, isso vai ser igual a zero. Então, aqui eu já deixei lá. Vocês podem perguntar onde vocês vão usar. Teoria dos campos eletromagnéticos, ou seja, em eletromagnetismo, dinâmica dos fluidos, teoria de condução do calor, e aí vai. Bom, essa é a função. Então, vamos derivar primeiro em x. Então, eu tenho x aqui e tenho x aqui. A derivada, então, em relação a x, derivada de e a menos x é menos e a menos x, vezes o cosseno. Aqui é a derivada do cosseno, porque o e só está elevado a y. Então, repete, e elevado a menos y, derivada de cosseno é menos seno. Não vão confundir derivada com integral, né? Agora eu vou derivar outra vez em função de x. Então, olha lá. O menos, só que quando eu derivar e a menos x, eu já tenho um menos, vai aparecer um outro menos, vai ficar igual a mais. E aqui o seno vai virar um cosseno, o negativo continua, então vai ficar e a menos y cosseno. Isso foi em x. Agora vamos em y. Onde tem y? Tem y aqui e tem y aqui. Então, o e a menos x repete, né? Tá aqui. Derivada de cosseno de y é menos seno de y. Exponencial é menos e a menos y e o cosseno continua. Essa é a primeira. Agora a segunda. O y está aqui, o y está aqui. Então, menos e a menos x, derivada de seno é cosseno. Aqui vai aparecer um menos, já tinha um menos, vai vir outro menos da exponencial, então vai ficar mais e a menos y cosseno de x. Você consegue ver que a soma dessas duas vai ser igual a zero? Ok, esse termo está positivo aqui e está negativo aqui. Esse termo está negativo aqui e está positivo aqui. Portanto,
a soma é zero e a função é harmônica. Lembra quando eu estava fazendo a regra da cadeia? Eu virei e falei assim para vocês, olha, a regra da cadeia para nós vai ser outra coisa. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês o que é a nossa regra da cadeia para derivadas parciais. Vamos para o quadro. Por que é regra da cadeia? Porque eu vou ter uma função de x e y, só que essa função em x vai depender, por exemplo, do tempo, que é o mais comum, né? E a de y também vai depender do tempo e assim por diante. Então, o que eu vou ter que fazer na hora de achar a diferencial total pela regra da cadeia? Eu vou ter que fazer a parcial, aqui eu coloquei de x1, e multiplicar pela derivada de x1, ó, em relação ao tempo. Essa derivada é da função com relação à variável e a outra é com relação ao tempo. E aí vai, eu posso ter 10 derivadas. Eu vou ter 10 termos iguais a esse daqui, tá? Só vai mudando a variável. Isso é chamado de regra da cadeia para as derivadas parciais. Então, é utilizado quando o x e o y dependem de t, tempo. Então, aqui o z, nós vamos derivar, nós precisamos de em relação a x e em relação a y. Já estão conseguindo fazer rápido? Olha lá, ó. Em relação a x, dá 5y. Em relação a x, dá 2x. E aqui dá 0. Ali. Em relação a y, 5x. Em relação a y, 0. Em relação a y, menos 2y. Eu preciso da derivada parcial de f com x e y. Agora eu preciso da derivada em relação ao tempo. Aqui, ó, ao x e ao y. Então, a derivada de x em relação ao tempo é 2t. E de y é igual a 1. Por que aqui eu tenho derivada parcial e aqui eu tenho derivada total? Simplesmente que f depende de x e y. Agora, x só depende de t e y só depende de t. Então, olha lá, fazendo as derivadas, né? E jogando na fórmula, eu tenho o 5y mais 2x vezes o 2t mais 5x menos 2y vezes o 1. Rearrumando, eu tenho isso. O que falta? Só falta colocar quem que é x e quem que é y. Tá? Deixar tudo só em função do tempo. Então, olha lá. Colocar quem que é y, quem que é x e quem que é y. Jogou. Eu chego nessa expressão. Então, isso é chamado de derivada total. Bom, pessoal, nós vimos só funções de 2 variáveis, não foi? Para funções de 3 variáveis, tudo é igual, só que você tem que fazer mais derivadas, a diferencial total envolve mais um termo. Se você for calcular o erro de alguma variável, você vai ter que levar mais um termo. O número de variáveis é muito maior, o número de derivadas parciais é muito maior. Bom, a gente usa de 3 variáveis toda vez que eu trabalho com uma posição no espaço, que eu preciso de x, y, z. Agora, para os físicos, nós temos o espaço-tempo, portanto, 3 variáveis mais o tempo. E é isso, tá? Então,
Dessa forma, a gente encerra o nosso curso de Cálculo 2. E agora nós vamos para o chat. Apareçam por lá. Boa noite.